Olá, crianças! Vocês já ouviram falar sobre o brontossauro? Ele é um dos dinossauros mais famosos e fascinantes que já existiram. Vamos embarcar em uma viagem no tempo para conhecer melhor esse gigante pré-histórico. O brontossauro era um dinossauro enorme que viveu há muito, muito tempo atrás, cerca de 150 milhões de anos. Isso foi durante o período Jurássico, muito antes dos seres humanos existirem. Imaginem só, quando o brontossauro andava pela Terra, nem as flores existiam ainda. O nome, brontossauro, significa lagarto-trovão em grego. Isso porque os cientistas acreditavam que quando ele caminhava, o som de seus passos era tão forte que parecia um trovão. Como era o brontossauro? Vamos imaginar juntos como era esse dinossauro incrível. Tamanho. O brontossauro era gigantesco. Ele media cerca de 22 metros de comprimento do focinho até a ponta da cauda. Isso é quase do tamanho de 2 ônibus escolares enfileirados. A altura. Ele era tão alto quanto um prédio de 4 andares. Sua cabeça podia chegar a 13 metros de altura. Peso, acreditem se puder, mas um brontossauro adulto podia pesar até 35 toneladas. Isso é o mesmo que 7 elefantes africanos juntos. Pescoço. O pescoço do brontossauro era muito comprido, quase como uma girafa gigante. Isso ajudava ele a alcançar as folhas no topo das árvores. Cauda. Sua cauda era longa e fina, parecida com um chicote. Os cientistas acham que ela servia para se equilibrar e talvez até para se defender. Patas. As patas do brontossauro eram grossas e fortes, como colunas. Elas precisavam ser assim para aguentar todo o peso do seu corpo enorme. Cabeça. Apesar de seu corpo ser gigantesco, a cabeça do brontossauro era bem pequena em comparação. Era do tamanho da cabeça de um cavalo. O brontossauro era herbívoro, o que significa que ele só comia plantas, mas não pense que ele comia pouquinho. Com um corpo tão grande, ele precisava comer o dia todo para se manter forte e saudável. Sua dieta incluía folhas de árvores altas, samambaias, gigantes, plantas aquáticas, pequenos arbustos. Com seu pescoço longo, o brontossauro podia alcançar as folhas mais altas das árvores, onde outros dinossauros não conseguiam chegar. Ele não mastigava a comida. Em vez disso, engolia pedras pequenas que ajudavam a moer o alimento em seu estômago. Essas pedras são chamadas de gastrolitos. Um brontossauro adulto podia comer até 400 quilos de plantas por dia. É como se ele comesse o peso de uma vaca em plantas todos os dias. Os brontossauros eram animais sociais. Isso quer dizer que eles gostavam de viver em grupos. Esses grupos são chamados de manadas. Viver em manadas ajudava a proteger os filhotes e os adultos mais velhos de predadores. Eles viviam em florestas tropicais e pântanos, onde havia muita comida e água. Os cientistas acreditam que eles passavam a maior parte do dia comendo e se movendo lentamente pela floresta. Os brontossauros eram animais de sangue frio, como os répteis de hoje. Isso significa que a temperatura do corpo deles mudava de acordo com o ambiente. Por isso, eles provavelmente gostavam de tomar banho de sol para se aquecer pela manhã. Curiosidades sobre o brontossauro. Ovo gigante. O ovo de um brontossauro era do tamanho de uma bola de futebol. Imaginem só que omelete enorme daria. Crescimento rápido. Os filhotes de brontossauro cresciam muito rápido. Eles podiam ganhar até 1.000 quilos por ano. Sem mastigação. O brontossauro não tinha dentes para mastigar. Seus dentes eram como pequenos pentes que ajudavam a arrancar as folhas das árvores. Digestão lenta. Por causa de seu tamanho enorme, a comida demorava muito para passar pelo corpo do brontossauro. Podia levar até 1 semana para digerir completamente uma refeição.
Nome confuso. Houve uma época em que os cientistas pensaram que o brontossauro não existia. Eles achavam que era o mesmo dinossauro que o apatossauro, mas depois de muitos estudos, descobriram que eram dinossauros diferentes. Cérebro pequeno. Apesar de seu corpo gigante, o cérebro do brontossauro era bem pequeno, do tamanho de uma laranja. Sem defesa. O brontossauro não tinha garras afiadas ou dentes pontudos para se defender. Sua melhor defesa era seu tamanho enorme. Os cientistas que estudam os dinossauros são chamados de paleontólogos. Eles são como detetives do passado. Para aprender sobre o brontossauro, eles estudam os fósseis. Fósseis são restos ou marcas de animais e plantas que viveram há muito tempo e que ficaram preservados nas rochas. No caso do brontossauro, os paleontólogos encontraram ossos fossilizados, pegadas fossilizadas, ovos fossilizados, coprólitos, cocô fossilizado, eca. Estudando esses fósseis, os cientistas conseguem descobrir muitas coisas sobre como o brontossauro vivia, o que comia, como se movia e até como cuidava de seus filhotes. O brontossauro tinha um papel importante no seu ecossistema. Por ser tão grande e comer tanto, ele ajudava a espalhar as sementes das plantas por onde passava. Isso ajudava novas plantas a crescerem em lugares diferentes. Além disso, ao comer as folhas das árvores, o brontossauro ajudava a podar as florestas, permitindo que mais luz do sol chegasse ao chão da floresta. Isso ajudava outras plantas menores a crescerem. Infelizmente, como todos os outros dinossauros, exceto as aves, que são parentes dos dinossauros, os brontossauros desapareceram há cerca de 66 milhões de anos. Os cientistas acreditam que isso aconteceu por causa de grandes mudanças no clima da Terra, provavelmente causadas pela queda de um asteroide gigante, mas não fiquem tristes. Graças ao trabalho dos paleontólogos, podemos aprender sobre esses animais incríveis e imaginar como era o mundo quando eles viviam. O brontossauro era realmente um animal incrível, não é mesmo? Tão grande, mas tão gentil. Comendo apenas plantas e vivendo em paz com sua família e amigos. Ele nos ensina que não precisamos ser ferozes ou assustadores para sermos especiais. Da próxima vez que vocês olharem para o céu e virem nuvens grandes e pesadas, lembrem-se, há milhões de anos, criaturas tão grandes quanto essas nuvens caminhavam pela terra. E quem sabe, talvez um dia, vocês se tornem paleontólogos e descubram ainda mais segredos sobre esses gigantes fascinantes do passado. Espero que tenham gostado de aprender sobre o brontossauro tanto quanto eu gostei de contar para vocês. Continuem curiosos, continuem perguntando e nunca parem de imaginar.